TV Interior está aqui na Praça de Cantagalo, tendo a grande honra, o grande prazer de receber não só um grande cidadão, com uma cabeça, uma mentalidade muito boa, muito interessante, mas também um homem que representou, um brasileiro que representou nosso país por muito tempo no esporte nacional e agora vai continuar nos representando o povo do estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós recebemos aqui o Luiz Lima. Luiz, obrigado por você estar aceitando dar um pouco do seu tempo para a gente poder fazer essa entrevista. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer lá em Nova Friburgo e eu falei, Luiz, um dia eu quero fazer uma entrevista com você porque eu adorei a sua história. A sua palestra foi muito bonita, de superação, de expor uma nova ideia de país, um novo modelo de nova forma de ver as coisas, né? E é um prazer ter você aqui na nossa região. Nós vamos poder falar um pouquinho sobre tudo e aqui em Cantagalo e na nossa TV Interior. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Desde aquele nosso primeiro evento em Nova Friburgo, quando a gente estava numa pré-campanha, né? Isso já vai uns 4, 5 meses atrás, ou 6 meses, é que passa muito rápido. E você teve a oportunidade de assistir uma palestra minha e que eu contava a minha história, desde a infância, passando pela juventude até a fase adulta. E eu acredito muito, Eduardo, que a nova política, ela vai muito mais além do que as propostas que o candidato escreve ou diz. A história de vida, os seus valores, as suas experiências, as suas informações adquiridas durante a vida, na minha opinião, é a melhor propaganda política que um candidato bem intencionado pode ter. Com certeza, e assim, não faltam exemplos de dedicação ao longo da sua carreira, né? Para se tornar um grande atleta olímpico, como você foi, um batedor de recordes, né? Eu queria que a gente pudesse, ô Luiz, falar um pouco sobre a sua trajetória, porque para você se transformar num político também teve a influência de amigos. Sim. E tem aqui vários aqui, tem o Fred que está tirando foto, que também é um cara super conhecido aqui em Cantagalo, tem o Guilherme aqui que também... Fred é de Cantagalo. Fred é de Cantagalo, um grupo de pessoas, mas que começou lá em Nova Friburgo, uma amizade, e aí a sua ligação com a região serrana. Eu queria que você pudesse, antes de falar da sua vida como atleta, que pudesse falar um pouco sobre essa relação com a região serrana. Bem, Eduardo, a minha relação com a região serrana, ela começou com a minha mãe. A minha mãe, ela ficou órfã com 7 anos e veio estudar em Nova Friburgo, num colégio que existe até hoje, Nossa Senhora das Dores, ali na parte central de Nova Friburgo. E mais tarde, quando eu nasci, meu pai e minha mãe tinham um apartamento em Nova Friburgo e eu passei minha infância e toda a minha juventude em Nova Friburgo. O destino me reservou algumas surpresas, me tornei um atleta olímpico, mas a ligação com a política, ela teve início em 2016, quando eu me tornei secretário nacional de esporte, após o impeachment da presidente Dilma. E o meu desempenho, ele trouxe a curiosidade de vários amigos, de várias pessoas, foi um desempenho muito elogiado na parte administrativa e no combate à corrupção. E um desses meus amigos, o Fred de Nova Friburgo, me fez uma visita e me apresentou um grupo de amigos aqui de Nova Friburgo, com uma ligação também com o meu passado, e vislumbraram a possibilidade de eu me tornar um candidato a deputado, seja estadual ou federal. Depois decidimos por federal, acertamos, e estava já explícito uma habilidade que estava meio apagada em mim, mas eu já vinha desenvolvendo ela ao longo dos anos pela atividade que eu ocupo em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é tratar pessoas, é tratar com pessoas, e o meu trabalho é muito direcionado para a qualidade de vida, que é o que deveria ser a atividade política. E eles vislumbram a possibilidade de me lançar candidato. Então a minha candidatura nasce em Nova Friburgo, embora eu tenha tido a minha grande parte dos meus votos, 50 mil votos na capital, mas 65 mil votos foram no interior, 15 mil votos em Nova Friburgo, o candidato com mais votos na cidade. Cantagalo e Cordeiro também foi o mais bem votado. Aqui em Cantagalo eu tive 1.030 votos, o que simboliza 10% dos eleitores de votos válidos votaram em mim e me escolheram como representante da cidade, e Cantagalo também escolhendo um representante político para defender o nosso país em Brasília.
Então, foi uma votação muito forte, Eduardo, 115 mil votos, o 8º deputado federal mais votado do Estado. E hoje eu carrego uma responsabilidade imensa, né? Porque eu não conheço as 115 mil pessoas que votaram em mim. Mas essas pessoas me conhecem e estão depositando muita confiança. Então, é uma grande responsabilidade. Mas assim, responsabilidade você conhece desde cedo, né, Luiz? Porque não é fácil você construiu a sua carreira profissional sobre extrema pressão, né? Porque eu imagino que não seja fácil você ser um atleta olímpico, você ser um atleta de alto rendimento, todas as obrigações que você tem, e se você não tem um desempenho aceitável, você não consegue, vamos dizer, nem manter a sua essa vontade que o atleta tem de ser um atleta profissional, como você também não sobrevive, vamos dizer assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi sua carreira esportiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória no esporte, o que você aprendeu com o esporte, para deixar de exemplo para as pessoas. Bom, Eduardo, a minha carreira começou no esporte muito novo, né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de ter aula de natação. Eu morava num bairro distante do Rio de Janeiro, um bairro chamado Campo Grande. Eu tinha aulinha de natação quando eu era bem criança. Então, a paixão pela natação, ela foi despertada em mim na minha fase de infância. E com 5, 6 anos, eu me mudo para um bairro mais central do Rio, chamado Grajaú, e começo a nadar no América Futebol Clube, onde eu conheci o meu treinador. Eu tinha 5 anos para 6. O meu treinador, Luiz Rafael, com uns 20, 21 anos, seria o treinador que me levaria à Olimpíada, me levaria ao primeiro título nacional adulto, com 16 anos somente. E quando eu entrei na seleção brasileira, eu tinha 16 anos, permaneci até os meus 32 anos na seleção, 31 para 32. Foram anos de muita aprendizagem, foram anos que eu conheci 40 países, tive a oportunidade de morar fora, morei na Austrália durante 6 meses, mas tive a minha carreira muito nacional mesmo, vivendo no Brasil. Me formei em Educação Física com 25 anos de idade, iniciei faculdade de Direito aos 16 também, terminei novo a escola, mas em função de já ser um atleta olímpico, um atleta que tinha patrocínios e que ficou extremamente envolvido com a natação, sendo um dos melhores atletas do mundo na distância de 1.500 e 400 metros nado livre, me fez me dedicar muito à natação. Me formo em Educação Física mais tarde, com uns 25 para 26 anos, e me torno um profissional de Educação Física aos 32, mais motivador e animador do que professor, nas areias de Copacabana, um projeto com muitos atletas. Começo também a promover um evento chamado Rei e Rainha do Mar, que é transmitido pelo Esporte Espetacular já há alguns anos. E na política eu entrei agora. Então eu digo o seguinte, Eduardo, que o esporte, ele me ensinou a ter muita disciplina, ter muita humildade, não ser ingênuo, ser leal. E todo esportista, principalmente em provas individuais, ele é acostumado a depender do seu próprio esforço, né? Então, porque no meu caso, na natação, você tem que fazer um índice, você tem que fazer um tempo para se classificar, e não é diferente na campanha política. Na campanha política, o candidato está ali no resultado final somente o seu nome, e brigando com concorrentes do próprio partido e de fora. Então é uma grande competição. Quem não entender que campanha política é competição, não entre em campanha política. É jogo, né? É um jogo, mas é um jogo que ele não é invariável, né? Ele é variável, então você tem que usar estratégia o tempo todo. O tempo todo. E você, análise de situação. Análise, você tem que estar cercado de pessoas muito boas para te dizer a verdade o tempo todo. Porque senão tem muita gente que junta time e o time é torcida, né? Porra, Luiz, você está muito bem, você está falando muito bem, você está sorrindo, sua campanha está indo maravilhosamente bem. Não, é preciso você ter pessoas que gostem de você, porque a pessoa que gosta de você, ela vai saber ser crítica na hora que tem que ser crítica e vai saber te elogiar na hora que tem que te elogiar. Para a gente poder eu queria puxar depois um outro bloco, mas antes de fechar esse bloco aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desafio que você se condicionou a fazer e que chamou muita atenção de muitas pessoas, que foi o desafio do Leme ao Pontal, não foi isso? Sim, do Leme ao Pontal. E assim, eu acredito que você tenha, e ali na sua palestra você descreveu uma série de experiências que você
que você absorveu e que você transmite nas suas palestras através desse desafio. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a população que está assistindo, né, a essa entrevista. Eduardo, quando eu quis me despedir do esporte, eu tinha em 2008, exatamente, 2008. Dezembro de 2008, eu estava com 31 anos, eu quis me despedir da seleção brasileira fazendo algo que nenhum brasileiro tinha feito ainda, que foi uma travessia do Leme ao Pontal, a música do Tim Maia. Em 2008, a gente estava completando 10 anos do falecimento do Tim Maia, então eu prestaria uma homenagem ao Tim, que foi um cantor ícone da nossa cidade, do Rio de Janeiro, do estado, do nosso país, de uma geração inteira. A música do Leme ao Pontal, do Leme ao Pontal, do Leme ao Pontal, não há nada igual no mundo. E realmente é todo o litoral carioca, 35 quilômetros. Eu ouvi essa música em 2008, um concurso de, como é que se fala? De sósia, né? No programa do Faustão. Aí apareceu o sósia do Tim Maia. Minha mãe se chama Vitória Régia, o nome da banda do Tim Maia. Aí eu falei, cara, eu vou me despedir do esporte fazendo do Leme ao Pontal. Fiz em 8 horas e 25, passou no Esporte Espetacular, a chegada, e acabou que desse evento surgiram várias oportunidades na minha vida, que foi eu montar um projeto esportivo em Copacabana. Essa despedida foi patrocinada por um aluno da minha mulher de personal trainer, numa empresa que patrocinou esse evento. E aí é outra história. Milene estava desempregada, querendo trabalhar, e eu fiz 1000 cartões para a Milene, apenas uma pessoa respondeu. Então você vai tirando de acontecimentos da sua vida, e essa pessoa que respondeu foi o que viria a patrocinar a minha despedida. Então você vai voltando, e na política é exatamente isso. Você está na rua, você está conversando com um eleitor. Eu fiz 54 municípios, Eduardo, no estado, 54, são 92. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Então, quando você pega uma pessoa na rua e ela quer desabafar, ela quer contar uma história, fique conversando com ela. Porque além de você estar fazendo bem para si próprio, você está ouvindo uma pessoa que está depositando esperança em você, você está estrategicamente tendo uma pessoa que vai te abraçar e que pode ser muito mais eficiente do que 50 outras pessoas que você, no mesmo tempo, poderia estar entregando o cartão nervosamente. Então, a política é muito isso. Às vezes você tem a percepção de estar atingindo várias pessoas, mas você atinge superficialmente. Você tem que atingir a pessoa de uma forma que ela se sinta abraçada. Política é relação, né? É relação, com certeza. Luiz, vou pedir só um dedinho para a gente poder chamar um intervalo aqui. Pode. No segundo bloco a gente queria conversar um pouco mais com você. Já voltamos.